a Sacrosanctum Concilium, que é o documento da reforma litúrgica, diz que o povo deve saber responder a missa em latim. Pelo menos as partes mais importantes. E é algo que causa briga se você leva... Vamos cantar o Cordeiro em latim, o Agnus Dei. Vai lá na paróquia pra você ver o que o pessoal não diz. Não tô entendendo nada. Você participa da missa todo domingo? Participa. Você não sabe que esse é o momento do Cordeiro? Então pronto, você já sabe o que significa. Nesse momento, faz a sua oração em silêncio e escuta o canto. O pessoal desaprendeu a rezar escutando o canto. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. É sempre um prazer inenarrável, Pedro, estarmos aqui produzindo, apesar desse semblante do Pedro. Gente, é porque o Pedro é fleumático, viu? Mas chegando a sexta-feira vai cair. Por dentro ele tá muito feliz, né, Pedro? Tô feliz. Vai ser top hoje. Pessoal, nós estamos aqui diretamente do nosso estúdio em Fortaleza, gravando aqui para vocês no oferecimento dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Então, acesse aí o Instagram da Normatel, você vai conferir as ofertas, também a localização das lojas, sempre espaçosas, confortáveis e com tudo que você precisa. Na Normatel você vai encontrar tudo. E se você quiser, você pode fazer a cotação de preço aí pelo WhatsApp, tá bom? O link está aí na bio do Instagram da Normatel, tá? Que você acessa aqui com esse QR Code ou no link aqui na descrição desse vídeo. Então, Normatel Home Center é parceira do Atos Podcast. Pedro, também o nosso parceiro Divina Comida, né? Divina Comida, você que o diga, né, Pedro? Top! Muito bom, Divina Comida. Bom, né? Acaba sai de lá... Satisfeito, né? Satisfeito. Às vezes meio triste, né? De tanto comer, né? É bom lá. Gente, mas... self-service variadíssimo, com aquele gostinho de comida caseira. Divina Comida, em 2 lojas aqui em Fortaleza, oferece a você um ambiente agradável, com atendimento top, e a comida é como o próprio nome diz, é divina. Então, confere lá o Divina Comida, também está aqui na tela, você acessa, confere as promoções, e à noite tem aquele rodízio de pizzas e massas, Pedro. Diferenciado. Top, viu? A galera, ó. Então... gente, acessa aí, confere tudo que o Divina oferece para você. E por último, Pedro, nós queremos aqui realçar a nossa parceira Tamires Nacal. A Tamires é uma terapeuta especializada no atendimento de mulheres católicas. É isso mesmo. Você, mulher católica, que procura uma terapeuta, né, com esse olhar especial voltado, né, para você, mulher católica, que vai compreender os seus princípios, as angústias próprias do universo da mulher católica. Você vai encontrar na Tamires uma grande profissional. E a gente tem um cupom aqui de desconto só do Atos, tá bom? Que está aqui na tela. Acessando, você tendo contato com a Tamires através desse QR Code, você vai ter um desconto aí no pacote que você fechar com a Tamires. Então entre em contato e conversa, bate um papo aí com ela. Valeu, Tamires. Então, no oferecimento desses nossos patrocinadores, Pedro, que nós trazemos aqui, mas já deixa o like, né, cara? Já deixa o like, se inscreve, cara, no canal, ativa o sininho aí, que ajuda demais. Não custa nada, não paga nada, é de graça. É só apertar o botão. Nós trazemos hoje aqui Ângelo Lacerra. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Neto. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Gente, Ângelo é professor de música litúrgica, membro da comissão de música litúrgica e do coro arquidiocesano da Arquidiocese aqui de Fortaleza. É coisa pouca, hein? Menino, é o fraco. E evangeliza aí pela internet, pela né? Internet, tem o Instagram, o canal do YouTube também. A gente faz um trabalho já aí desde finalzinho de 2020. Agora em novembro, são 4 anos, né? 4 anos. 4 anos já, né? Começou na pandemia. Na pandemia. Tava sem fazer nada em casa, de bobeira. Exato. Mas aí o teu conhecimento de música litúrgica vem de onde? Vem de quando? Bom, vamos começar do começo, né? Vamos. Eu cresci numa família católica, então... Não precisou perguntar dessa vez. Né? Cresci numa família católica, desde que eu me entendo por gente, né? Que eu vou para a igreja. Então, minha mãe, ela é da Renovação Carismática. Ainda hoje ela mora lá em São Paulo.
Meu pai não, ele nunca foi de ir pra igreja. Agora, mais recentemente, né, que ele tem se interessado mais por essas coisas. Mas tu nasceu aqui? Não, nasci no interior da Bahia. É? Minha família é baiana. Porém, eu fui criado em São Paulo. Nasceu na Bahia. Criado em São Paulo e Criado parou em em São Fortaleza. Paulo, parou em Fortaleza com esse nome aí, La Serra. La Serra, que vem da Itália. Caraca, homem. Vem Rodado. da Itália. A minha avó, se você entrar lá no meu Instagram, vai ter um videozinho que eu postei recentemente, né? Fazendo ali uma pequena entrevista com ela. Um pouquinho difícil dar entrevista. Mas a minha avó, que ela mora no interior da Bahia, ela participou da missa com São Pio. Pra vocês terem noção, né? Caraca, antes dela vir ao Brasil. rapaz. Então, é uma... Ela esteve presente na missa. Esteve presente na missa com São Pio. Porque São Pio, né, na época em que ele viveu, ele era um santo aqui nessa terra e atraía multidões. Então hoje a gente vê Padre Marcelo, a gente vê o Monsenhor Jonas Habib, né, que atrai multidões. Padre Pio era essa figura, né, naquela época. Então ela já participou da missa com ele. Com uma pequena diferença aí dos dons extraordinários que ele tinha. Né? Saberemos no futuro, né? Saberemos no futuro, né? Porque eu também se outros aparecerão também aí, né? Acredito muito na santidade do Monsenhor Jonas, né? O trabalho que ele fez, com certeza. Enfim. Fantástico. E aí, cresci na família católica e me interessei por música desde criança. Então, eu, com 6 anos de idade, ganhei um tecladinho da minha mãe. Ela me levava toda semana, eu lembro até hoje, lá em São Paulo, né? De ônibus para fazer aula com um professor que era da igreja, o professor Jair, toda semana para fazer aula de teclado. Mas eu tinha vergonha de levar para a igreja o teclado, né? Por quê? Porque o pessoal tocava violão. Não tinha negócio de teclado na missa, lá onde eu morava. Era violão, batidão, música sertaneja, né? Música sertaneja. Tá. Então, bem litúrgica, bem litúrgica. Vamos já chegar lá. Vamos já chegar lá. Mas... Era interior de São Paulo ou capital? Não, é Osasco. Região Certo. metropolitana, né? Certo. Mas assim, apesar dos ritmos, foi lá que começou o aprendizado da música litúrgica, né? Então, assim, já tinha um encaminhamento, né? Tá. Aí depois, com 8 anos, eu ganhei um violãozinho do meu pai. Tenho até hoje esse violão. Aí tu disse, agora sim. Agora sim, eu vou pra levei igreja. pra igreja pra começar a aprender a tocar violão. Então, eu aprendi a tocar violão dentro da igreja, com 8 anos. Então, com 8 anos mesmo, 8, 9 anos, eu já tocava nas missas, entendeu? Não tinha ninguém pra tocar, o Ângelo tocava. Eu não cantava, mas eu tocava, entendeu? Então foi aí que começou o amor pela música litúrgica, né? Mas é aquela coisa, ele começou, porém, era mais uma diversão do que um verdadeiro serviço, né? Eu diria. Então eu ia porque gostava muito, porque achava muito legal. Apesar de já ser um serviço, né? Porque querendo ou não, era uma doação. Sim. Né? Eu fui crescendo, adolescência, ensino médio, por exemplo. Ensino médio, quantas vezes eu voltava de ônibus para casa, né? Parava na igreja para servir na missa, para depois ir para casa. Legal. Fiz isso demais, Então, muitas vezes. tu novo, né? Já tinha esse nível de comprometimento, né? Já tinha um comprometimento, apesar de não enxergar isso como algo, entende, né? Como um serviço mesmo, sim, né? um ministério. Um né? ministério, pronto. Eu enxergava isso como lógico, eu gostava de fazer, né? Achava que era importante fazer o bem, né? Às vezes por prazer, né? Exato. Prazer de tocar. Exatamente. Ali, né? Mas foi aí que começou a desenvolver, né? A consciência por aquilo que eu fazia. Aí depois eu vim para Fortaleza, em 2013. Eu mudei para cá com 17 anos, saí de casa. Passei na UFC aqui para estudar Química. Ixi. Tinha me formado técnico em Química lá. Aí vim fazer bacharel em Química aqui. Vim para cá, eu até me lembro, né, que eu falei com a minha mãe. Mãe, eu vou fazer o Enem. Se eu passar lá para Fortaleza, eu posso ir? Ela, pode. Você não estuda mesmo, acho que você não vai passar. Ela falou desse jeito. É porque a minha forma de estudo é muito... não é de se debruçar sobre livros e ficar horas e horas lendo, não. É mais pela escuta, né? Eu sempre fui um ótimo aluno, sempre tirei notas boas. O pessoal falava, você não estuda e tira 10, né? Então, porque era muito pelo olhar, pelo escutar, né? Sempre desenvolvi muito isso. Aí passei no Enem. Falei, mãe, agora eu vou. Você falou que eu podia ir, eu vou pra lá. Pegou na palavra aí, né? Exato. Vim pra cá, mas assim, né? 17 anos, a cabeça mundo da lua. Né? Vivi uma fase assim da minha vida completamente, como é que eu posso dizer? Não distante da igreja, isso nunca, sempre foi dentro da igreja. Mas uma fase muito difícil, né? De incompreensão, né? A respeito da vida, das coisas importantes da vida. Normal demais. Normal demais. Quem normal nunca, demais. Né? Nessa fase aí. Abandonei a faculdade no primeiro semestre ainda. Pra você ver, eu vim pra cá pra estudar, pra me formar. E abandonei a faculdade. Porém, não saí da igreja, né? Aí tu frequentava o quê? Paróquia, grupo de oração? Paróquia Mãe Santíssima. Desde que eu cheguei aqui em Fortaleza... Sempre foi lá na Mãe Santíssima? Sempre fui da Mãe Santíssima. Eu já vim morar ali no bairro do Parque Dois Irmãos. Morei na casa paroquial.
Passei 4 anos na casa paroquial, morando lá. Mas como? Tu tinha amizade com Não padre? tinha amizade Como com é? ninguém. E- Por ser muito da igreja, assim que eu cheguei, eu já perguntei pro pessoal daqui, né? Eu fui morar na casa de uma conhecida da minha mãe. Foi por isso que eu vim aqui pra Fortaleza também, né? Caraca, não tinha ninguém. Porque tinha um contato da Sim. infância dela. Aí fui pra casa dessa pessoa. E no dia que eu cheguei, eu perguntei qual é a igreja católica mais perto daqui. Era a Paróquia Mãe Santíssima. É pra lá que eu fui, entendeu? Então lá eu já comecei a me engajar, já fui procurando o pessoal, quem é que canta, quem é que toca, eu quero ajudar. Eu sempre vivi isso, né? Não é porque eu viria pra cá que eu deixaria de viver. Não ia ser diferente. Aí fui morar na casa paroquial, porque tive uns problemas lá na casa onde eu tava morando, né? Você morar na casa dos outros É complicado, é complicado demais. É. Fui morar na casa paroquial, continuei servindo na igreja, porém abandonei a faculdade. Aí desenvolvi alguns projetos, por exemplo, da aula de música no bairro. Tinha um projeto social lá que era muito interessante, chamado Projeto Bom Som. A gente dava aula lá nas periferias, né? As crianças mais carentes, né? Foi um período acho que de um ano e pouquinho, que foi muito interessante. Prestei o vestibular da UES para fazer música. Falei, agora vai. Também abandonei no primeiro semestre. Loucura, né? Aí depois, com 17 anos... 17 anos não, desculpe. Em 2017, ali eu já Certo. tinha 21 anos. Certo. Fiz o vestibular do IFCE, né, pelo Enem também, para fazer engenharia da computação. Não tinha nada a ver com nada, né? Mas Sim. sempre gostei muito da matemática, das exatas. E agora estou quase me formando, graças a Deus. Essa eu levei até o fim. Né? Então, daqui para o início do ano que vem a gente termina, se Deus quiser. Então, eu vim para Fortaleza e aqui eu já comecei a servir na música, entendeu? Aqui, inclusive, eu comecei a cantar, porque até então eu não cantava. Não gostava de cantar. Sim. Né? E aí, como a gente fazia esse trabalho lá na paróquia, né? De, enfim, servir nas missas, né? Aquela algazarra toda, eu diria. Consequentemente, como é que eu posso dizer? As responsabilidades iam chegando. Ângelo, por que você não coordena aqui esse grupo de música? Né? Ângelo, por que você não coordena aqui agora a música aqui da nossa comunidade? Ângelo, por que a coordenação aqui da paróquia estão precisando e tal? A gente foi assumindo as responsabilidades. Certo. Um certo dia, Ah. me veio assim na cabeça, será que o que eu estou fazendo é certo? Entendeu? Tu mesmo teve esse lampejo de Tive, lucidez, assim. tive. Será que... Porque foram aparecendo nenhum religioso, padre, nunca tinha chegado junto e... Não, sempre eu recebi muito elogio. Tinha orientação sempre e tal. muito elogio, sempre muito elogio. É. A gente tocava assim com banda completa, era um verdadeiro show, né? Um espetáculo, botar a galera pra bater palma e dançar e balançar braço dentro da missa. Isso era a rotina lá, entendeu? Tá. Aí, até então, qual era a tua referência maior? O que é que tu tinha como... Na música litúrgica? na música. Na música católica, digamos assim. Não, na música católica sempre fui de ouvir muito o que estava na moda, né? Então, desde a época do Padre Marcelo Rossi, eu cresci ouvindo aquele CD do Padre Marcelo, né? O Senhor tem muitos filhos, né? Você sabe qual é, né? Total. O meu furou lá em casa. Pronto, lá em casa também. Aí Padre Marcelo Rossi, o pessoal da Canção Nova, então Dunga, Eliana Ribeiro, Então, a renovação toda ali, né? Adriana. Porque era justamente o pessoal que Tava mais em evidência, em evidência. né? Então, sou muito fã do Dunga. Então, Sim, eu tinha eu todos também. os discos do Dunga. Também. Sabe uma banda que eu gostava muito? É do Eugênio Jorge. Sim, Mensagem Brasil. Pronto, Mensagem Brasil. Sabia Era todas as Mensagem músicas. 2000 e depois passou a ser Mensagem Brasil. Aquele álbum Frutos. Frutos, Lindo, excelente, álbum excelente. maravilhoso. É. Depois, Vida Muitas Reluz. regravações do Martim Valverde. Martim Valverde. Também o Martim, em espanhol também. Em espanhol, escutava. exatamente. Eu tinha também. Vida Reluz. Então, aquele álbum que tem a participação do Eugênio Jorge, que é Celebra a Vitória? Celebra a Vitória. Pronto. Maravilhoso aquilo ali. Ele cantando entendeu? essa música, Celebra a Vitória. Exatamente. É. Então, eu cresci ouvindo isso. Aham. Ao mesmo tempo, cresci ouvindo também Padre Zezinho. Sim, eu Entendeu? tinha também um CD. Padre Zezinho, querendo ou não, Zé Vicente. Não, Por esse aí quê? eu nunca Por quê? Por causa das missas. entendi. Então, Zé Vicente é tinha, raiz, viu? tinha aquela É. coisa mais ligada a uma certa ideologia que a gente sabe, né? Isso. E que tocava muito nas missas. É. Entendeu? Então, querendo ou não, eu cresci ouvindo isso também. Então, foi uma mistura dessas As duas pessoas coisas. pediam, né? Tinha algumas Isso. músicas dele que eu acho que vinham já no jornal, né? A sugestão. Né? Vinham, e até hoje vem. Né? Até hoje vem. Era dele e de uma irmã. Tinha uma irmãzinha que da CNBB que compunha muito. Tem a irmã Miriam. Miriam, Pronto. exatamente. Mas a irmã Miriam era para uma vertente mais litúrgica mesmo. Mais litúrgica mesmo, né? Eu acho que tinha A outra. do Zé Vicente é uma coisa que ela pega mais social. É, sabe? exatamente. Luta de classe. Exato, isso aí. exato. Zé Vicente é cruel, viu? Não, mas tem seu lado bom, tem muita coisa boa, né, que a gente
de vez em quando aí escuta, né? E lembra dessa época que foi muito forte, né? Pelo menos lá em São Paulo. Aqui deve ser, o Zé Vicente é daqui, né? Também, Também. Década de 90. Ele é de onde? Década de 90. Sabe onde ele é? Daqui de Fortaleza. Ah, daqui mesmo? É daqui de Fortaleza. Está aí que eu não sabia, ó. É. Pois é, aí eu, certo dia, fui na Paulus, ali na Praça do Ferreira. Praça Ferreira. Pronto, Major Facundo. exato. Fui ali Não, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Fui lá na lojinha da Paulus, entrei, chamei a pessoa que estava ali, atendente, falei, olha, eu queria livros sobre música litúrgica, porque eu estou coordenando lá na minha paróquia, né? Quero aprender mais sobre o assunto. Foi quando me veio aquele lampejo, né? Será que eu estou fazendo o que é certo? Isso em 2017. Isso aí foi... 2017. 2017. Foi 2017, por aí. Mas tu chegou a pesquisar alguma coisa na Acho que internet? foi antes um pouco, 2017 para 2018. Um pouco. Então, não, porque naquela época, 2017, não sei se vocês vão lembrar, não tinha, assim, influencers falando sobre música litúrgica, não tinha mesmo. Você devia ter um ou dois, mas não tinha visualização, você procurava, você não achava muita coisa. Tinha aqueles blogs, naquele formato bem antigo, né? Blogs que alguém... Por exemplo, Salve a Liturgia, tem um blog que até antigo, hoje... antigo. Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo eu ouvia muito. Eu comecei a consumir Padre Paulo Ricardo, mas só os vídeos. Pronto, eu comecei a ouvir Os vídeos, Padre Paulo Ricardo quando eu morava em São Paulo. Lá em 2012 eu escutava Padre Paulo Ricardo. Gostava muito de assistir os vídeos dele. Né? Pra você ver que Padre Paulo Ricardo é pioneiro, né? Nessa coisa. É sim. Mas sobre música litúrgica você não tinha, assim, algo sólido, entendeu? Você tinha uma coisa ou outra, um vídeo ou outro, mas nada muito, assim, focado mesmo no assunto. Foi aí que eu decidi comprar algum livro, alguma coisa sobre música litúrgica. Eu lembro que nesse dia eu comprei, acho que um livro, que é os documentos da igreja sobre a música litúrgica. Então, um compilado de documentos da Santa Sé. Comprei um sobre a missa, parte por parte. Horrível o livro, horrível. Eu até postei no meu Instagram esses dias as fotos. Você pega um livro lá sobre a missa, aí referência bibliográfica é psicólogo, não sei do que, antropologia, não sei do que, e nada de igreja, entendeu? É um livro sobre missa que não tem como referência a igreja. Tem como referência um monte de cientista e teólogo, de filósofo, mas da igreja não tem nada, né? Esse é o grande problema. Questionável, no mínimo, né? Muito questionável. Aí comecei a estudar, falei, não, deixa eu ler isso daqui. Aí pronto, aí a consciência foi batendo. Abriu completamente. Aí tu lia e dizia assim, caraca, rapaz, nossa, é isso aqui que eu tinha que fazer? Tinha que fazer isso, eu tô fazendo isso. Então tá bem errado. Pô, eu tô cantando Glória pra sempre ao Cordeiro no Glória. Não, era pior. Era pior, né? Tinha coisa pior. Tinha coisa pior. Era glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Por aí vai. Esses dias eu ouvi na missa aqui perto. Ainda tem, cara. Ainda tem muito aí, essas obras primas aí por aí. O que me impactou mais, só pra terminar, não foi nem a letra das músicas que a gente cantava, mas a forma como a gente cantava. Porque a gente fazia da missa um show. Entendeu? Isso era recorrente. A missa era um show, era pra animar. Eu me lembro dos ensaios. Pô, mas essa música aqui o pessoal não vai conseguir bater palma. Mas peraí, esse é o critério pra você escolher uma música pra missa, entendeu? Mas era esse, a nossa cabeça era assim. Não, eu também no grupo de jovens, eu sempre fui da equipe de música, Ministério de Música, e a gente também fazia isso. Pois é. Eu também dou a mão à palmatória. Todos nós passamos por isso. Se você não passou ainda por essa mudança, vai passar. Um dia vai. Exatamente. Cara, aí quando tu leu isso aí, teve contato com esse conteúdo, que tu chegou lá na tua paróquia e disse, galera, tem uma novidade aqui. O que vocês acham que aconteceu? Laura, tu tá ficando doido. Desse jeito. E aí, foi daí pra pior? Na nossa paróquia, eu servia na matriz, né? Então eu sirvo na matriz, mas eu não sei se isso é um mal das paróquias do Brasil. É como se cada comunidade fosse independente, cada um faz o seu. Cada grupo de música faz o seu. Lá era assim, entendeu? Então eu vinha dessa realidade, até perceber que um ministério da igreja, ele tem que ser vivido em comunhão. Comunhão. Entendeu? Porque o ministério é justamente você fazer algo por alguém. Exatamente. Então a igreja me pede para eu executar aquilo ali. Eu não posso fazer da minha cabeça. Exato. E lá a realidade era cada grupo por si. Tanto é que tinha os ministérios de música, coisa que não existe na liturgia. Vai entender, né? É o ministério de música. Ministério. Entendeu?
Você pode até ter equipes, grupos. Isso, Subdivisões. Exato. Para Organizar, você né? organizar, exato. Especialmente na cabeça do jovem. Como é que você vai meter isso aí? Pois é. E aí... mas eu era jovem, né? Então tinha essa... Vantagem, essa Mas, vantagem. mas você tava virando a chave, né? Tava virando a chave. Tá virando a chave. Então, assim, era cada grupo por si, de repente a gente chega com essa ideia, como se fosse uma ideia da minha cabeça, então todo mundo saiu, debandaram mesmo. Falaram, pessoal, a partir de hoje a gente vai fazer assim. Pum, o pessoal foi embora. Sumiu da igreja. Mas aí o padre, o pároco, te apoiou? Como foi? Pronto, essa época coincidiu justamente com a saída do pároco, né? Ele teve uns problemas lá, ele teve que sair da paróquia e ficou um administrador paroquial no período. E esse administrador paroquial, ele ficou 6 meses, eu acho, 7 meses. Foi nesse período que eu comecei a fazer essa mudança. Ele não era o pároco, mas também ele não era contra a fazer aquilo que a igreja dizia. Logo na sequência veio o pároco que está até hoje com a gente, né? Que, enfim, Deus queira que o próximo pároco seja tão bom quanto ele. Padre Regis, um abraço, Padre Regis. O Padre Juninho esteve lá com a gente também, né? Passou 2 anos na nossa paróquia. E aí o Padre Regis, quando chegou, né? Assim que ele chegou, eu me lembro até hoje, eu fui conversar com ele. Falei, padre, olha, aqui a gente começou um trabalho assim, 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 pela liturgia. O que é que o senhor acha? Ele, eu acho que deve continuar. Eu acho que você deve ir fundo. É para fazer o que a igreja manda? Então vai, vamos fazer. Criamos um núcleo de liturgia. Aí que começou a polêmica toda mesmo, que envolveu comunidades. Aí o pessoal vinha com as pedras já para as reuniões. Mas como é que vocês vão mudar um negócio que a gente sempre fez assim? Não somos nós que estamos querendo mudar, não. É o que a igreja pede pra gente fazer, né? Macho, o que tu tá falando aí que sempre fez assim, na igreja é há milênios. É milênios, exatamente. É antes de ti, mano. Aqui já é tradição. Peraí, essa paróquia tem quantos anos? Tem 10 anos. Tradição, 10 anos. Tradição é uma coisa que você pega 50, 60 anos, né? Então, muita coisa precisou ser mudada, obviamente, e ainda está no processo, né? Sempre vai ter resistência, sempre vai ter o pessoal mais com a cabeça fechada, né? Que não quer fazer o que precisa ser feito. Mas quando começou foi difícil, porque a gente tem 3 missas lá no domingo, né? E de repente eu me vi sozinho com mais 2, 3 pessoas para servir essas 3 missas, entendeu? E tinha domingo que eu tocava as 3 missas e tava lá. Era solteiro, né? Então... Mas de forma prática, assim, o pessoal entender melhor, né? O que é a música litúrgica em si, né? Pessoal, para clarificar na cabeça do pessoal, né? Tá. Okay. Parece muito distante, mas na prática o que seria isso, né? Tu pode começar assim, pelo genérico. Música religiosa. Pronto. Música de Deus, que fala de Deus, é uma coisa. Tá. E daí você deriva, né? Vou falar de música, né? Música é uma arte, como a gente sabe, né? Que a finalidade dela é transmitir alguma coisa. Certo? Transmitir alguma coisa. Da música deriva o canto, né? Então, cantar algo. Cantar é quando, né, alguns estudiosos vão dizer, cantar é quando a gente não consegue expressar simplesmente pela fala algo que a gente quer expressar. A gente precisa envolver alguma outra coisa do nosso ser, no caso o canto, né? Então, o canto vem para dar mais força àquilo que a gente quer dizer, certo? Na igreja existem tipos de música. Por exemplo, a música sacra engloba toda a música que é da igreja. Música sagrada, né? O nome sacra de sagrado, né? Uhum. Então, tudo aquilo que é destinado a Deus, ou destinado à adoração, ao louvor, destinado, sei lá, à contemplação, tudo isso a gente pode encaixar na música sacra. Seja a música vocal, cantada, seja a música instrumental também. A música sacra se subdivide em música religiosa, são as 2 principais vertentes, e a música litúrgica. É aí que tem confusão. É aqui que o pessoal mistura as coisas. Porque a música religiosa, ela serve, por exemplo, para você ouvir na sua casa, ou você cantarolar na sua família, num momento de descontração, para adorar a Deus, para louvar, etc, etc. Né? Ela não necessariamente está subordinada a certas regras, entendeu? Naquilo que se diz e na forma como se canta. A música religiosa, você vai encontrar, enfim, dependendo da cultura, dependendo daquilo que você quer dizer. Por exemplo, a gente citou aqui alguns cantores no início, né? Tudo aquilo ali é música religiosa. Então, você tem ali uma inspiração, de alguma forma, na palavra de Deus, ou, às vezes, nem é na palavra de Deus, às vezes, numa situação do cotidiano. Sim. O artista teve a inspiração e compôs alguma coisa, e com aquilo ele quer transmitir uma mensagem que te leva para Deus.
Às vezes a letra nem fala de Deus. Por exemplo, uma banda que fazia muito isso, não sei hoje, né, porque eu não acompanho mais, mas Rosa de Saron. Você pegava as letras, não necessariamente falava Deus, Jesus, mas Sem elas... você é o clássico, né? Exato. Então, o você ali ficava subentendido que era Deus, né? Então, ali é a música religiosa, você não tem um critério, tem que falar Deus, tem que falar... Não, tem toda a liberdade poética. Toda a liberdade poética. Você pode fazer o que você quiser. Isso. Desde que... Com os mais diversos gêneros. Pode fazer o que quiser. Ritmos e tudo. Desde que você não contraria a doutrina da igreja. Porque aí você está prestando um desserviço, né? Exato. Imagina você falar, por exemplo, numa música religiosa, católica, que Maria não é mãe de Deus. Pronto. Não. Aí não é heresia. Acabou. Já saiu da esfera música religiosa. Não é mais católica, não é nada, né? Pode ser para outras denominações, Pode mas ser. não para... Exato. E do outro lado você tem a música litúrgica. O nome já diz, destinada ao culto litúrgico, ao culto que nós prestamos a Deus, entendeu? Então ela tem uma série de critérios, uma série de regras que tem que ser seguidas. Não é assim, Ângelo, as regras existem para a gente ter um norte. Não, elas existem para serem seguidas, entendeu? Porque na liturgia tudo tem sentido, do início, do canto de entrada até a despedida. O percurso da missa, né? A participação nossa na missa é uma participação que começa num ponto e que termina no outro ponto. A gente vai caminhando com Jesus, entendeu? E Jesus vai nos ensinando. A missa é isso. É participar da oração dele. Oração dele. Por quê? Porque a entrega foi dele. O sacrifício é dele. É que se renova, né? Que se renova. Nós entendeu? fazemos em memória, né? Exato. A missa e o sacrifício da cruz são a mesma coisa. Pode pegar isso em qualquer documento da igreja, o catecismo. Sim. A missa é o mesmo sacrifício da cruz. Perfeito. É a mesma coisa. Aquilo que aconteceu no Calvário é o que acontece na missa, do início ao fim. O pessoal às vezes diz, né, só na consagração. Não, é do início ao fim. Essa é a doutrina da igreja, né? Então, a música litúrgica é a música que nos ajuda a rezar como Jesus. É diferente de eu rezar como o Valmir Alencar. Entendeu? Que é a música do Valmir Alencar. Me ajuda a rezar como o Valmir Alencar. Eu me identifico com a forma como ele reza, com a forma como ele canta, e a partir daquilo ali, daquela experiência dele, eu tenho a minha experiência com Deus. Aqui na missa, não. Quem me ensina a rezar é o próprio Jesus, entendeu? Então a música litúrgica tem essa característica, a música religiosa não necessariamente tem. Essa é a grande diferença, entendeu? Perfeito. Deu pra entender, né? Deu, bem separadinho. E aí, vamos para os documentos, o Ângelo. Só para citar aí os principais. Tem a introdução, né, ao Missal Romano. Ao Missal Romano, que seria a base, é isso? A introdução, a instrução geral do Missal Romano, ela tem as normas. Então, ali são as regras, certo? Então, ali você não tem o que existe por trás das regras. Você tem a regra. O que é que se deve fazer. Então, se você contraria alguma coisa que está ali, né, ou por ignorância ou por vontade mesmo, você está cometendo o que a igreja chama de abuso litúrgico. Tem os abusos mais graves, né? Por exemplo, o padre celebrar a missa e no lugar do pão usar uma tapioca. Isso aqui é um abuso gravíssimo, né? O padre, enfim, vai ser suspenso de ordem e tudo. E vai sofrer penas e tal. E tem os abusos mais leves. Por exemplo, no lugar da leitura... Não, peraí, esse ainda... É grave, trocar uma leitura por outra coisa na missa. Mas sei lá, no lugar do canto de entrada, como a igreja pede, eu vou cantar outra música aqui para animar a galera. Pronto, isso aqui é um abuso menor. Viver e não terá vergonha disso. Aí, pelo menos música religiosa, né? Pelo menos. Daí... Já vai pro gravíssimo já. Aí já extrapolou. Vamos animar o pessoal, cantar e cantar. Mas enfim, você fala assim, não, a igreja tá me pedindo para cantar isso aqui, mas eu vou cantar essa outra aqui. Pronto, ali você comete um abuso, porque você está deixando de cumprir uma regra, entendeu? De novo, repito, a missa é uma oração de Jesus e da igreja, não é nossa, particular, privado, de um grupo, de um padre. Todos estão sujeitos às normas, entendeu? Tanto é que a Sacrosanctum Concilium, já que você perguntou do documento, isso, que é o documento Vaticano II, que iniciou a reforma litúrgica, né? É o primeiro documento do Vaticano II, lá diz, ninguém, nem o sacerdote, pode mudar, tirar, acrescentar o que quer que seja na missa. O que quer que seja é o que quer que seja. Mas que o pessoal não entende. Infelizmente, na prática, na prática, muito complicado. E aí, quem está servindo, quem é da equipe de liturgia, obedece o presidente da celebração, né? Quando não tem conhecimento. Porque é óbvio que lá na hora, a não ser que seja um abuso muito grave. Por exemplo,
fulano, faça tal coisa aqui, aquilo ali é um abuso, você pode recusar, pelo amor de Deus. Né? Tendo a consciência, né? Tendo plena consciência daquilo. Agora o padre vai dizer, toca tal música, você vai tocar, você tá ali? Exatamente. Né? Agora, o que não pode acontecer é, diante dessa situação, quem tem o conhecimento, quem tem a consciência, ficar de braços cruzados. Porque onde é que o nosso trabalho acontece? Isso é em qualquer área da igreja, não é só na liturgia, não. O nosso trabalho acontece nos bastidores. Entendeu? O catequista, toda semana ele está lá com a turminha dele da catequese. Mas e o que ele faz antes para preparar aquele encontro? Entendeu? E para preparar os outros catequistas? Entende? Então, a gente só vai chegar um dia a isso aqui ser realidade, a música litúrgica bem executada mesmo, quando as pessoas entenderem que tem um trabalho antes a ser feito. Um trabalho por trás de catequese, de conscientização. E quando você lida com música, é um trabalho. Porque ensaio não é brincadeira, você alinhar todo mundo, afinar e tudo. Dentro da liturgia, é o que eu sempre digo, o mais difícil é a música. Porque o leitor sobe lá e lê. Entendeu? Tá escrito lá, é só ler. O músico não. Você chega antes de todo mundo, vai embora depois de todo mundo. É desse jeito. Mas é isso, quando a gente gosta e faz por amor a Deus, né? Vale a pena. Eu sempre gostei demais. Uma das coisas que me realiza, que realizava não, me realiza até hoje é servir a liturgia e cantar a missa. Que bom. Meu filho sempre diz, pai, a voz do Senhor só combina na igreja, na missa. Aí, tá vendo? Se eu cantar outra coisa aí não dá certo, não. Uma das coisas que mais me realiza é quando eu vou pra missa e não tem música. É bom demais. Né? Esses dias... o dia que aconteceu aquele glória que eu falei. Esses dias eu fui à missa, fui com a minha família, né? Então eu tava com minha esposa, os 3 meninos. Acabei nem falando, né? Dos meus filhos, da minha esposa. A gente foi direto pra música. Fui pra missa com eles. Aí o padre tava lá na porta, já. Aí chegou uma irmãzinha, falou: Ângelo, não tem quem cante. Você pode ir lá cantar? Eu falei, não posso. Tô com os filhos pequenos aqui no colo, não tem como. Por que não faz a missa sem música? Não tem problema nenhum. Se não veio aqui ninguém para cantar, o que tem, né? A missa depende do padre e do pão e do vinho. Tem o padre, tem o pão e vinho, tem missa. Não precisa de música, né? Ela, não é porque o pessoal disse que tem que ter música. Aí chamaram outra pessoa que podia cantar, aí foi só ladeira abaixo. Antes não tivesse tido música. Não, mas eu penso isso. Se a música for... É que eu tenho um movimento, né? Eu sou contra a boa vontade na igreja, entendeu? O fulaninho, mas ele tem tão boa vontade para ajudar. Mas canta ruim, né? Pastoral então, da boa vontade. Vamos fazer outra coisa, vai ajudar no dízimo, entendeu? Fazer outra coisa, canta ruim, toca mal, entendeu? Não precisa de boa vontade, porque atrapalha. O ponto é só isso, atrapalha. E os documentos da igreja falam isso. Atrapalha. Se é para fazer, é para fazer o que tem que ser feito. E você vai pra missa às vezes, né? Como é a minha realidade. Eu tenho 3 filhos pequenos. A mais velha tem 7 anos. A mais nova tem 1. Então, ir pra missa, pra mim, já é um mega movimento de se esforçar. Chegar lá é um mega movimento de se concentrar. Que os meninos, pai, não sei o quê, quero ar, quero ir no banheiro, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Além de todas as dificuldades, ainda tem a dificuldade de ouvir voz ruim, violão ruim, fazer tudo. Aí, meu amigo, é pior, muito pior do que sei lá o quê, entendeu? Então é muito melhor não ter, e eu já tenho minha dificuldade, mas me concentrar direitinho, do que ter um monte de gente ruim atrapalhando um negócio que é pra ser bom, entendeu? Com todo respeito, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente. Eu não tô falando de ninguém, assim, só se você canta ruim, se reconhece que você canta ruim, não cante mais. É tão simples, entendeu? Ou então vai fazer uma aula de canto. Né? Você pode ser útil em outras áreas, entendeu? Tem outras áreas da igreja que você pode ser útil, entendeu? Ou vai se aperfeiçoar, porque a música você aprende, entendeu? Você aprende, vai se aperfeiçoar. Hoje em dia tem tanta coisa de graça na internet que você pode pegar e assistir, aprender para fazer bem feito. Dentro disso aí, a gente também tem que entender o seguinte, que o Brasil, por exemplo, imenso. A igreja tem que chegar em todos os municípios, tem recantos da região norte, por exemplo, que para ter uma missa é uma vez no mês, no ano. E olha lá, né? Tem gente que me segue que é uma vez no ano. Olha aí. Pra vocês terem noção. Né? E aí, quem salva a comunidade para ter alguma coisa ali de celebração, uma liturgia da palavra, às vezes é aquela velhinha, né, do apostolado da oração lá, que há muito tempo está lá. Isso. E com aquela vozinha, às vezes desafinada, leva ali, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem que aplaudir essas pessoas, né? Que com suas limitações, com suas dificuldades, e ainda levam a comunidade à frente, né? Tentando
fazer um momento ali de experiência, né? De intimidade com Deus. Sim. Mas em grandes centros como o nosso, né? As pessoas têm meios, né? De buscar, de se aperfeiçoar um pouco. Né? Olha, eu diria que isso não existe mais não. Porque a internet hoje chega assim, onde você menos imaginar, a internet vai estar lá. É claro que tem exceções, né? Por exemplo, tem um bispo, amigo nosso, que é lá da Bahia também, lá do nosso interior, que é Dom Rubival. Ele, por muito tempo, ficou na diocese de Grajaú, no Maranhão. E lá é assim, comunidades indígenas. Raiz mesmo, entendeu? Índio mesmo lá, indígenas, né? Não pode falar índio, o pessoal diz, né? É indígena. Então, poxa, é outra realidade. É completamente diferente do que a gente vive aqui na cidade. Entendeu? Completamente diferente. Mas evangelizados? Eu não sei como é que funciona o trabalho lá, mas com certeza via lá as fotos dele com os indígenas e tal. Tá. Mas na cidade e nas zonas rurais e cidades do interior, a internet chega hoje, entendeu? Então, assim, desculpa para fazer mal feito não existe mais. Não existe. Eu tenho gente aqui que é meu aluno, né, da escola de música litúrgica, que é, sei lá, do interior, que você nem imagina como é que faz para chegar lá. Uma vez me chamaram para dar uma formação lá. Eu tinha que descer no aeroporto e andar, sei lá, 1.000 e tantos quilômetros, com não sei quantos quilômetros de estrada de chão para chegar. Falar, ó, é inviável, eu não consigo ir, não posso ir, né? Porque eu tenho minha família, não posso passar 10 dias na estrada, né? Não posso fazer isso, né? É quem me dera, né? Se eu pudesse, mas não dá. Mas o pessoal tá lá na internet, tá aprendendo e tá aplicando e tá fazendo certo. Legal. Entendeu? Muito então, bom, hoje em dia, por causa da internet, e nós que trabalhamos com a internet, né, sabemos disso, você não tem mais desculpa. Entendeu? Você pode até cantar mal, mas cantar errado hoje é só para quem quer. Porque a informação tá aqui na palma da mão. Entendeu? Outra vez também aconteceu comigo o que aconteceu com você. Eu estava na missa e aí uma pessoa que foi fazer a leitura me viu. Eu estava ali no meio da nave central, aí a pessoa lá de cima, né, me viu lá fazendo a leitura. Aí terminou a leitura, a pessoa saiu do presbitério e percebi que ela vinha em minha direção. Aí ela se abaixou, cochichou no meu ouvido. Oh, será que você poderia... Eu lhe vi ali de cima. Será que você poderia cantar, que a gente está sem ninguém? Aí eu fui para querer ajudar, né? Fui lá e tal. Aí, cara, eu tava lá. Quando eu peguei o microfone na mão, aí que eu me toquei, né? Eu vou cantar aqui capela. Aí, correndo o risco de entrar no tom errado aqui, sabe? Sem preparo, né? Sem preparo algum, não ensaiei nada e tudo. Mas aí fiz ali, a metade da missa foi. Ah, isso foi depois da leitura? Foi, depois da leitura, no meio da missa. Aí, quando terminou a missa, aí teve outra pessoa que chegou, passou por mim e disse: olha, Neto, muito bom, ainda bem que você estava aí e tal, salvou a missa. Mas isso é falta de formação. De formação, cara. de entender o que é a missa. Formação. Salvou a missa. Nas paróquias, principalmente, falta muito formação da pastoral litúrgica, né? Demais. E a pastoral da música ali, andar junto com a liturgia, né? Para fazer esse trabalho de formação. Porque a liturgia, as pessoas não entendem isso. Mesmo a igreja falando sempre, desde sempre, a liturgia é o centro da vida da gente. Exato. É a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, é a Eucaristia. Não tem outra coisa, entendeu? A Eucaristia, e entender, a Eucaristia não é o pão consagrado. É a celebração, entendeu? Porque o milagre da transubstanciação só acontece na celebração. Não acontece fora. A Eucaristia existe por causa da missa. Então o que celebramos é a missa, e da missa vem a Eucaristia. Entendeu? Então a missa é o centro da nossa vida. Se você pegar lá o catecismo, que eu estou olhando ele daqui, e vai olhar lá, vai estar escrito assim, que eu não vou saber decorar do parágrafo, né? Mas vai estar dizendo assim: a Eucaristia, né, a missa como um todo, a Eucaristia, é a fonte e o ápice. E o ápice, A fonte, ou seja, de onde nasce, e o ápice é para onde vai. O cume, né? Tudo na igreja, toda a vida da igreja. Eucaristia. Por isso que a missa a gente celebra todos os domingos, né? Porque é aquele ciclo que nunca termina. O ano litúrgico é isso, é o ciclo que nunca termina. Né? Então, é o símbolo do infinito, né? Que o 8 deitado. Sim. Começa aqui e termina aqui de novo. E começa aqui e termina aqui de novo, né? Fazendo alusão ao número 8, né? O dia em que o Senhor ressuscitou, o domingo, o 8º dia. Que ao mesmo tempo é o primeiro dia. Sim. É o dia que a criação começa, o primeiro dia da criação. E no 8º dia que o Senhor ressuscitou, o domingo, né? É o dia em que a criação foi refeita.
né? Pela sua ressurreição. É. Então, veja, é o ciclo que não termina. A gente começa com Em Nome do Pai a missa e termina lá fora. A despedida é para ir para fora, para anunciar, para testemunhar. Correto, E volta para se alimentar de novo, abastecer de novo, entendeu? Se alimentar da Eucaristia e vai para o mundo de novo. Volta, se alimenta e vai para fora. Infinitamente. Até a gente ir para o céu, né? Não, a liturgia é linda. Vamos agora começar aqui o quadro Maiores Micos dentro da Santa Missa, referentes à música litúrgica. Você não estava combinado não, né? O que é isso aí? Quais são os maiores erros aí, que você observa por aí? Na música litúrgica? É. Rapaz, os maiores erros... E eu acho que a gente já falou aqui. Os maiores são os mais frequentes, né? Digamos. Pronto, eu acho que o pior de todos é a pessoa fazer algo sem saber o que está fazendo. Eu acho que isso é, assim, tá acima de qualquer... Antes de falar de qualquer música, né? É você fazer algo dentro da liturgia sem você dominar aquilo. Entendeu? Porque, de novo, a leitura é fácil você dominar. É só você memorizar que tem um movimento para eu subir até o ambão, né? Tem um lugar ali onde eu vou encontrar a página, isso eu memorizo, se precisar, porque geralmente está marcado. Tenho que dizer leitura do livro, tal, tal, tal. E no final tenho que dizer palavra do Senhor. Certo. Isso aqui é muito fácil de memorizar. Perfeito. Né? Mas aquele que chegou como você lá na sua paróquia, cheio de boa vontade, como disse o Pedro, e foi querer evangelizar ali, tocar e tudo, sem informação. Aí, o problema tá justamente chegou de paraquedas. Aí. O problema está justamente aí. Por quê? Um leitor... alguém da equipe dos leitores não vai convidar uma pessoa que não sabe ler para fazer leitura. Ou vai? Não vai. Só se ele quiser passar vergonha lá, né? Já vi alguns casos. Acontece, né? É igual aqueles vídeos, né, da internet. O brasileiro... Não sei se vocês lembram desse meme. Apareceu um brasileiro fumegante, que era o brasileiro fumegante, né? No hino, né? Aí, a pessoa não vai chamar alguém que não sabe ler para fazer a leitura. Mas o pessoal chama quem não sabe tocar, quem não sabe cantar. Basta ter um violãozinho. Se aparecer com um violãozinho numa paróquia... Talvez por ser um dom, digamos assim, mais raro, né? Se aparecer com um violãozinho, né, na paróquia, sabendo fazer 3 acordes, numa paróquia que tem pouca gente, o pessoal vai dizer, vem cantar com a gente. É isso aí. Não, isso não é o caminho da igreja. A igreja não faz isso, entendeu? Pode ver que essas pessoas que são chamadas assim, tem exceções? Tem exceções. Mas muitas delas, em determinado momento, vão abandonar e vão sair e vão para o mundo. Entendeu? Não vão ficar na igreja, porque você não deu a base. É verdade. É isso que acontece. Então, um grande erro hoje na música, no Brasil, na música litúrgica, é o pessoal tratar como se fosse uma diversão. Então, poxa, a pessoa teve a boa vontade de vir, ensina para ela o que é liturgia, ensina para ela o que é ser católico, ensina para ela o que é a missa, ensina para ela o que é o serviço, depois é que ela vai servir. Um coroinha hoje, se você quiser uma criança, né? Eu tenho filho. O meu filho mais velho vai fazer 4 anos ainda, tá novo para ser coroinha. Mas se ele chegar numa paróquia, numa comunidade e falar, deixa ele servir aqui com vocês hoje, vai poder, sem nunca ter servido na liturgia, não vai. Primeiro que não tem a roupa, né? Tem que ter a roupa. Segundo que ele não vai saber o que é para fazer. Mas se chegar uma pessoa com um violãozinho, deixa eu tocar aqui com vocês hoje. Claro! Não tem outro, vai tu mesmo. E não pode ser assim, entendeu? Esse é o grande erro hoje. Ângelo, você falou que tocava violão, né? Sim. Aí depois descobriu o teclado, o piano. Não, eu aprendi piano, mas tinha vergonha de tocar porque o pessoal só tocava violão. Ah, sim, foi mesmo, lá na infância, né? Na infância. Aí tu adotou o violão. Isso. Mas aí depois que você começou a conhecer mais de música litúrgica, você trouxe mais o piano, o teclado para dentro da o som do órgão, né? O som do órgão. Então, eu uso exatamente. muito o som do órgão na missa. O pessoal tem muito preconceito com o som do órgão, mas se você lê a Instrução Geral do Missal Romana, você lê os documentos da igreja, está lá dizendo que o órgão tem a preferência. Dentre todos os instrumentos, o que não exclui outros instrumentos, né? Mas ele é a referência. Então a sonoridade dele, né? A sonoridade que o órgão traz, e junto com o órgão, e falando de canto, o canto gregoriano, a sonoridade dessas duas coisas é o que deve nortear a música litúrgica, entendeu? Ângelo, mas tem outras expressões musicais, beleza, mas música religiosa, música litúrgica, entendeu? Cabem outros instrumentos? Mas eu sou a favor de dar uma atualizada no missal e deixar lá claro, terminantemente proibido violão. Não, violão não é proibido, não. Não, então, mas devia ser, mano. Eu sou muito a favor de deixar lá claro, terminantemente proibido esses seguintes instrumentos. Aí deixa lá claro. Não tem violão aqui não, né? Tem ali. Tem?
Quer? Ó, se eu puder Pega fazer o uma, violão, uma demonstração, vocês vão perceber a diferença. Porque eu entendo. Não é o violão em si, né? Não é o É violão o em cabo si. que toca o violão. Exato. E aí eu concordo com você. Nesse As sentido, experiências sim. do Pedro foram meio traumáticas. Total. Mas você toca violão? Toco. Aí, ó, tá vendo? Mas não na missa. Não, mas dele tocando, dele ouvindo. É. Vamos ver se eu consigo tirar um sonzinho do violão. Está afinado, veja aí. Tá, que o Matheus estava tocando. Quem é que toca o violão mesmo? Matheus. Ó. Quem toca mais que é o Matheus, ó. Ele é o mais desocupado. Então se você pega... Sai o som, né? Sai. Então se você pega lá dá na pra missa captar aí. e vai... É claro que vai fazer barulho, né? É. Uma vez estava numa missa, na minha E paróquia, o povo vai inclusive. bater palma, obviamente, Vai, claro né? que vai. Tava na missa, numa comunidade da minha paróquia. Aí no finalzinho eu observei uma mãe com a criança fora da igreja. Aí eu não fui perguntar pra ela, mas teve aquele cochicho, né? O que aconteceu? O filho dela é autista e não estava suportando o barulho. Precisou sair com a criança para ficar fora da igreja. E depois ela reclamou, acho que foi no Facebook, alguma coisa assim da paróquia, foi lá e escreveu: olha, tem um filho autista, não consegui participar da missa por causa do barulho da música. Que se a pessoa tivesse tocado bem suavezinho, né? A mesma música. É uma música às vezes, né? Então, o instrumento da missa, né? O que diz se dá certo ou não tocar na missa é a forma como você toca. Perfeito. Muitas vezes, É. entendeu? Se você fizer o batidão, ao invés de interiorizar, né? Você olhar para dentro de si, porque essa é uma das funções da música, não sei se a gente ainda vai falar sobre isso, na liturgia, ao invés de interiorizar, você tá fazendo a pessoa se mexer. Dispersa, né? Exato, você dispersa, entendeu? Então você tira a essência da música litúrgica, que é olhar para dentro de si, e começa a olhar para fora e dançar, etc. Teve uma vez, por exemplo, na missa, nessa mesma comunidade, inclusive, vou colocar aqui o violão. Bote. Foi só um Tranquilo. exemplo, tá? Uhum. Que tinha uma mulher lá, claramente. Não, claramente não, né? Aí eu tô fazendo o juízo da pessoa. Mas aparentemente ela não era católica ou não entendia muito bem o que é ser católico, porque ela foi pra missa com a roupa de academia super colada, cabelo rabo de cavalo. E na hora do Glória cantaram Glória assim, agitadinho. E ela começou. Todo mundo olhava pra essa mulher. E ela tava lá na frente. Entendeu? Então, uma pessoa meio sem noção, já, né? Não sei por que ela tava ali, se era católica, se não era. Mas ela foi o centro das atenções. Você acha que as pessoas rezaram? Né? Será que as pessoas contemplaram o mistério? Né? Aquele momento do Glória, que é um momento de súplica e de louvor ao Pai, ao Cordeiro imolado. O pessoal acha que o Glória é a festa da missa, né? A súplica ao Cordeiro, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O pessoal não tem noção disso. Anjo, vamos fazer o seguinte, vamos passar pelas músicas dos vários momentos da missa, e Vamos. aí tu vai pincelando assim, por exemplo, Tá. Uma herética e uma litúrgica. Tô brincando. Aí vocês vão Tô brincando. comprometer. em busca do Esse aí, cancelamento. o episódio sai do ar, isso aí. Aí já vai ter o corte. Ângelo diz que... É canto de abertura ou canto de entrada? Canto de entrada. Entrada. Porque o rito é a entrada no santuário, né? Então, essa entrada, ela nos remete a muitas coisas. A entrada, para que fique claro aqui para todo mundo, é o primeiro rito da missa. Tem gente que acha que a missa começa só no sinal da cruz. Fala, não, eu pegando o sinal da cruz, eu peguei o início da missa. Não, o rito da entrada é um rito por si só, né? A gente recorda, por exemplo, alguns momentos da vida do próprio Jesus. Exemplo, os discípulos, depois da sua morte, a portas fechadas com medo. O que é que Jesus faz? Quando eles estavam lá, fechados? Jesus entra, né? Entra A para paz esteja convosco. cear com eles. Entra e saúda, né? É. A paz esteja convosco. Então, é o Senhor que entra para celebrar conosco. A entrada em Jerusalém, né? A entrada em Jerusalém, entendeu? Que é a entrada do rei, né? O Messias, todos reconhecem o Messias, mas é o Messias que sabe que vai oferecer o seu sacrifício. É. Então, a entrada e a subida ao Calvário. Por isso que o Papa Francisco disse, participar da missa é percorrer o Calvário. A missa é o Calvário. Aí, nesse sentido, o que é o canto de entrada deve conter? Quais Pronto. são- O canto qual de Qual é a entrada... mensagem? Ótimo. O canto de entrada, ele, digamos assim, seria a primeira grande oração da missa. Então, é o primeiro momento em que Deus fala alguma coisa conosco.
Ou então é o primeiro momento em que Deus tira palavras da nossa boca, porque nós vamos cantar, né? O canto da entrada ele tem que estar necessariamente ligado à liturgia daquele dia ou do tempo litúrgico. Certo. Eu posso fazer uma consulta aqui no celular? Vai, manda. Né? Já que Já que a gente pega está aí. falando, né? É, Vamos pegar aqui a liturgia de... Ó, hoje é uma quinta-feira, né? Que a gente está Isso. fazendo essa gravação. Então, do próximo domingo. 30ª semana do tempo comum. O canto de entrada diz o seguinte: exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Isso é antífona? Buscai constantemente a sua face. É a antífona da entrada. Desse dia, né? Tá. Então, veja, tem uma mensagem da liturgia Que daquele está em dia. sintonia com o Evangelho. Que está em sintonia com o Evangelho, com as orações. Uma mensagem. Exato. Né? Então, o canto de entrada ele faz parte daquilo que se chama o próprio da missa, que muda a cada domingo ou a cada tempo litúrgico, entendeu? Além dessa aqui, tem outras opções que você pode escolher, que elas sempre vão dialogar com a liturgia, mas a função do canto de entrada é preparar os corações para aquilo que vai ser dito. Vai ser celebrado. Entendeu? Então, se você tira isso daqui, buscai a Deus, buscai constantemente o seu poder e a sua face, e coloca, desculpa, eu vou citar isso aqui, tá? Alegria. Pronto, alegria, o rei está aqui. Pronto, eu tirei a mensagem que a liturgia iria me passar naquele momento. Por que essa preparação dos corações? Porque cada um vai para a missa com um pensamento num lugar diferente. Você vai com seus problemas, você vai com os seus, eu vou com os meus, né? Às vezes eu estou num sentimento de muita alegria por alguma coisa boa que aconteceu e você está num sentimento de profunda tristeza. O início da missa, o rito da entrada, que é o Senhor que vem ao nosso meio para oferecer o seu sacrifício, né? Para celebrarmos a sua paixão, a sua ressurreição, aquele momento, o nosso coração tem que estar em sintonia com o dele. Então, é o momento da gente sintonizar os corações, regulá-los todos na mesma frequência. Pronto, é sobre isso aqui que a gente vai falar. Você pegar na quaresma, as antífonas vão dizer outra coisa, o canto de entrada vai dizer outra coisa. Você pegar na Páscoa, é outra coisa, entendeu? Uhum. Então, o canto da entrada é isso, é sintonizar os corações. Perfeito. Certo? Ato penitencial. Ato penitencial é o momento Tem que uma você... fórmula própria, né? Tem 4 formas de você fazer o ato penitencial. São alternativas, né? Exato. Ou Sempre, uma, sempre ou a escolha. outra, né? Só a quarta, que é a aspersão, que ela só pode ser feita aos domingos. Tá? As outras podem ser feitas sempre. O ato penitencial não é o momento de pedir perdão, como algumas pessoas pensam, né? Aí canta o canto de perdão. Tem gente que fala assim, canto de perdão. O ato penitencial é o momento em que a gente... veja só, vamos fazer uma leitura puxando do início da missa, né? O Senhor entrou no nosso meio para celebrar conosco, nos saudou, tem o sinal da cruz e a saudação, né? Igual ele fez com os discípulos. Então o Senhor nos faz aquela saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. Sim. Então ele nos acolhe e agora nós nos reconhecemos indignos de estar ali. Esse é o ato penitencial. Sim. Nos colocarmos no nosso lugar. Opa, eu não mereço estar aqui. Por isso, por minha culpa, minha tão grande culpa. Entendeu? Batendo no peito. Tem lá Que é tradicional. tem lá no missal esse gesto, escrito. né? Tem lá no missal escrito. Todos devem bater no peito. Então, batendo no peito é minha culpa. Né? O que eu fiz de errado, o que eu faço de errado, a minha condição de pecador é culpa minha. Ah, tem aquela observaçãozinha vermelha? Tem. Tem lá, né? Tem que bater no peito. Então, é um gesto que faz parte da liturgia. Entendeu? Essa é a hora que você vê quão ferrado o cara tá de pecado, né? Quem pode só assim tá bem. Aí você já sabe, esse aí, meu amigo, tá no inferno. Tem um que só faz assim, ó, tá tranquilo. Mas o ato penitencial serve para isso, me colocar no meu lugar. É culpa minha e eu peço a intercessão dos irmãos, confesso a Deus e a vós, irmãos, entendeu? Que eu pequei, eu sou culpado pelo que eu fiz. Eu não mereci estar aqui, mas por graça de Deus nós estamos aqui e Deus nos permite participar de tão grande mistério. Aí, Ângelo, a gente percebe em algumas celebrações que a equipe do canto entoa uma música que não obedece à fórmula e aí, ao término do canto, o presidente da celebração puxa a fórmula rezada. Às vezes acontece do padre pedir também. Cante uma música e depois eu puxo a fórmula. Isso é uma inserção, o que é um abuso litúrgico também. Então, tanto você não cantar a fórmula, quanto você cantar outra coisa e depois rezar a fórmula, se foi de propósito, é um abuso litúrgico. Não, às vezes porque o padre não sabe o que vai ser cantado, né? Pronto, quando o padre não sabe, corrige, né? Quando ele escuta e vê que não foi, corrige. Aí ele puxa. Exato. Senhor, piedade de nós. Aí Cristo, né? Pronto. O Senhor, piedade de nós já é outro rito, né? Já é o Kyrie. É depois do ato penitencial.
Então você tem o ato penitencial, se reconheceu indigno, o padre vai dizer: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Aí depois vem o louvor à misericórdia, que é o Kyrie. Senhor, tem de piedade de nós. É um louvor à misericórdia de Deus. Entendeu? Então ele é um complemento do ato penitencial. E é obrigatório também. Agora, tem uma fórmula do ato penitencial que junta essas duas coisas. Que você, a cada invocação, né? Senhor, tem de piedade de nós, se acrescenta uma aclamação. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Agora eu entendi. Senhor, tem de piedade de nós. Essa é a terceira. Isso que você explicou, eu não sabia, que eram 2 momentos distintos. São 2 distintos. É que a terceira une esses 2 momentos num rito só. No rito só. Entendeu? Que é o mais comum, né? Que a gente vê nas celebrações. Depende. Às vezes a gente tem a noção de que é o mais comum, mas não você é. vai às vezes numa paróquia vizinha e não é, entendeu? Né? Não tem Então essa eu tô muito na regra, minha não. bolha, né? A gente vive muito em bolha. Vai lá na Mãe Santíssima, você vai ver as duas Tem que ir lá. acontecendo. Entendeu? Agora o Kyrie, que hoje tem... Música e tudo, né? Tem saído aí, muitas músicas têm sido feitas. Tá em alta. Tá bombando. Né? O ato penitencial com o Kyrie, né? Kyrie eleison, Sim. né? A gente vê muito cantar as músicas, as composições da comunidade Shalom, por exemplo, né? Várias versões do Kyrie. Sim. Então, entraria nessa regra Nessa terceira fórmula. Nessa terceira fórmula, né? Que junta o ato engloba penitencial com o Kyrie. Uhum. Mas, de novo, repito, desde que o texto seja como a fórmula. Porque você tem vários que não respeitam. Vou citar um aqui. Senhor, que te deixaste ferir. Pronto, você está modificando a fórmula da penitencial. Não é o texto próprio. Senhor, que te deixaste ferido, teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. O texto não é esse. O texto é: tem de piedade de nós. É outra coisa, é outra oração. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com isso. O texto litúrgico tem que ser seguido. Pode cantar ou não pode? Não poderia. Não poderia. Não poderia. Não poderia. Ou se cantar, o presidente depois precisa fazer a fórmula correta. Não é que precisa. Não é que precisa. Tem certas coisas que para a igreja... É que o presidente vai tentar diminuir os danos, diminuir se for o caso, os danos, né? se for o caso. Uhum. Não é que precisa. Tem certas coisas que na igreja, a própria igreja supre aquela falta. Né? Não é por causa do ato penitencial que foi mal rezado que as pessoas não viveram a contrição. Entendi. Pode ser que essa música aí não seguiu o rito, mas as pessoas viveram a contrição. Entendeu? Porque o ato penitencial é justamente levar o povo a essa contrição, de se reconhecer indigno de estar ali. Essa é a função do ato penitencial. Entendeu? Então pode ser que o canto até cumpra a sua função. Entendi. Onde é que está o erro? É em quem está cantando errado. Ali você está cometendo um abuso. Entendeu? Entendi. Você está cometendo um abuso. Entendi. Vamos lá, seguindo, para ver se a gente consegue abarcar aí todas as músicas. Aí a gente chega no Glória. O que é que deve ser observado no Glória? Tem a fórmula também, né? A fórmula do missal. Sem tirar nada e sem acrescentar nada. Você pode fazer a música que quiser, depende. Entre aspas. Botar um funk carioca no Glória, né? Tem quem coloque. Tem quem cante o forrozinho. Né? Mas precisa obedecer a fórmula. O texto. Então, por exemplo, tem uma premissa da música litúrgica que você não vai encontrar na Instrução Geral do Missal Romano. É aí que está o erro de muitos compositores, porque se prendem à norma, a instrução, e não vão buscar a essência nos documentos. Tá. O magistério da igreja explicando, né? Então, se você pega o documento de São Pio X, que vai falar sobre a música litúrgica, ele se chama em italiano Tra le Sollecitudini, início dos anos 1900. Foi o que começou o movimento de reforma litúrgica, mais ou menos assim. É que teve um catecismo dele, né? Pronto, exato. Lá ele vai dizer: a música destinada à liturgia não pode ter o seu texto modificado, porque aquelas palavras são sagradas, são santas. Entendeu? Poxa, precisou a Santa Sé aprovar o missal para a gente usar, aí você vem e me muda uma palavra. Um trabalho teológico, Exato. O Espírito Santo movendo ali. Exato. Porque, de novo, retomando o início da nossa conversa, porque aquela oração é da igreja. Sim. É de Jesus, não é nossa particular. Tá. Entendeu? Então, o compositor que vai criar uma melodia para uma música litúrgica, ele precisa olhar para o texto e respeitá-lo. Entendi. São Pio X vai dizer: a boa música litúrgica, a música litúrgica, sim, ela brota do texto. Certo. Entendeu? Tem gente que faz a primeira música, agora eu vou encaixar aqui, vou mudar as palavrinhas. Não. É fiel, né? É fiel ao texto. Uma dúvida. Aí tem o Glória lá, perfeitinho lá, conforme a fórmula, o texto, sim. né? Mas tem um refrãozinho. Glória, glória. Mesmo assim?
Não pode. Se o refrãozinho for parte do texto da oração e não modifica o sentido da oração. Pronto, aí. Por exemplo, tem a parte do Glória que diz: vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Se eu pegar isso e botar como refrão, eu já estou mudando o tom da música. Exatamente. Como se o foco da música fosse só a súplica. Entendeu? E o foco é render glória. A glorificação de Deus, né? A glorificação que é reconhecer, ou melhor, querer que a vontade de Deus aconteça. Isso é glorificar a Deus, né? Então, se você pega um trechinho da música, da própria letra, e transforma aquilo ali no refrão, isso não é um problema, entendeu? São Pio X só vai dizer no documento que não haja repetições desnecessárias. Se você ficar repetindo demais, pra quê? Aí vai dispersar mais do que ajudar, entendeu? Vai cansar, né, o povo. Exato. Vamos lá, caminhando. A gente chega no Salmo, que dentro da liturgia dominical ele precisa ser cantado, né? Assim? E semanal também. Semanal também, né? Também, Porque o Salmo é um canto. Exatamente. O Salmo é um canto. Brota de composições, né? Do salmista, né? Do salmista. Então, o livro dos Salmos na Bíblia é o livro dos louvores cantados. Entendeu? É o livro dos cânticos. Então, até na semana deveria ser cantado. Porém, né, a própria instrução geral do missal vai dizer que quando não pode ser cantado, normal, é a realidade da maioria dos lugares, né? Nem todo mundo está preparado para cantar. Quando não pode ser cantado, pelo menos o refrão, alguém puxa para a Assembleia cantar junto, entendeu? Mesmo que seja num reto tom, uma melodia simplesinha, para todo mundo cantar aquele refrão. Toda a Assembleia pegar, né? É melhor, para ser mal cantado é melhor que não cante. Né? É melhor que não cante. Sempre. Isso aqui é a regra máxima da liturgia. Se é para cantar mal, cantar de qualquer jeito, não cante, vai rezar, que é melhor. Vamos rezar que é melhor, né? E aí, a regrinha para o salmo, para você, a melodia do salmo. A melodia, né? Porque a letra é cantar o que está no não, dicionário. A letra não tem o que... Você fala assim, lá em Aparecida recentemente teve uma missa lá, que tiraram o salmo e cantaram uma musiquinha lá. Eu já vi, quando é o Salmo 138, o Senhor me perscruta, né? Sonda-me. A galera canta o sonda-me. Senhor, eu sei que tu me sonda. Você não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. É o mesmo que você pegar a leitura, já que a gente está falando de liturgia da palavra, e falar, não, vou fazer aqui a minha versão da leitura, vou mudar aqui as palavras para falar do meu jeito. Não pode, você não pode fazer isso, entendeu? Porque o texto é sagrado, entendeu? E a melodia? Bom, aí a gente vai chegar aqui numa polêmica, num problema, né? Que a instrução geral do missal romano vai dizer que o salmista deve salmodiar. E o que é salmodiar? É cantar o salmo do jeito que a igreja canta. A salmodia ela não tem ritmo, entendeu? Porque quem flui é a própria palavra. Isso vem do canto gregoriano. E quando a gente fala canto gregoriano, não é uma questão de estética. É algo que vem dos primórdios da igreja. Da época de Jesus e de antes de Jesus, entendeu? A forma da igreja cantar o canto gregoriano nasce inspirado na forma como Jesus e os seus apóstolos cantavam. O canto dos salmos estava lá na última ceia, se vocês lembrarem. Né? Eles cantaram os salmos e foram para o Horto das Oliveiras. E do alto da cruz, Jesus canta os salmos. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entendeu? Então Jesus sempre fazia menção aos salmos, sempre cantou os salmos com seus discípulos, e é por isso que nós cantamos os salmos na igreja. A liturgia das horas é um exemplo disso. Liturgia das horas. Se você ler ali a introdução da liturgia das horas, para que ela serve? Para a gente rezar como Jesus rezou. Entendeu? Então essa forma de cantar a salmodia, que é uma forma sem ritmo, né? Por exemplo, falei um salmo, o Senhor é o pastor que me conduz, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Você vê que não tem... Isso seria o sem ritmo. Sem ritmo, exato. Que é a salmodia. A palavra flui, entendeu? Se você pegar qualquer salmodia da igreja, pega Marco Frisina, pega o próprio canto gregoriano, vai escutar. Sempre nas estrofes, nos versículos, que é quando o solista faz, né, aquele momento, a palavra que flui, né? Tem um professor de canto gregoriano chamado Dr. Clayton Dias, foi ele que fez a parte musical do Missal Romano, essa que a gente está usando, né? As partituras e tal, foi ele que fez toda aquela parte. Ele disse que a salmodia é como se fosse o canto que sai do buraquinho da chave do sacrário, alcança toda a assembleia, se expande, isso é a salmodia, certo? E depois volta para lá.
Então ele alimenta o povo e volta para lá. Então a salmodia é isso, ela tem que ser suave, tem que ter essa serenidade, não pode estar presa a um ritmo, porque quando você coloca um ritmo no texto, você prende a palavra. A palavra tem que fluir. Então esse é o sentido da salmodia, entendeu? E hoje você escuta as melodias, todas têm ritmos, todas são às vezes melosas, sentimentalistas, que exaltam a voz do cantor, quando na verdade é a palavra que tem que ser exaltada, entendeu? Então a salmodia hoje é um negócio delicado hoje na igreja aqui do Brasil. Eu percebo muito isso. Entendi. Aclamação. Aleluia e o versículo. Com exceção da quaresma, tá no né? lecionário, com exceção da quaresma, que o aleluia se troca por um outro refrão que significa a mesma coisa. Só se troca a palavra aleluia. Só não diz o aleluia. Porque aleluia significa louvai o Senhor. Né? Uhum. Então, você pega na quaresma, tem louvor a voz ao Cristo. É. O significado é o mesmo, só a palavra que sai, né? Sim. Ou então, sem refrão na quaresma. Você pode cantar só aquele versículo, entendeu? E na missa de semana, na quaresma, você não precisa cantar também, não. Pode ser só o salmo responsorial, o padre já pode puxar o evangelho. Perfeito. Depois, canto das ofertas. Né? Preparação das ofertas. Pronto. O canto da preparação das ofertas, ele segue o mesmo princípio do canto da entrada. Ele acompanha um rito. Ele acompanha uma procissão, que é a procissão das ofertas. Não é obrigatório, né? Não, nenhum canto da missa é obrigatório. Nenhum canto da missa é obrigatório. Nenhum da entrada. A procissão pode entrar em silêncio, não tem problema nenhum. Ou a antífona pode ser lida, né? Mas, ao mesmo, por outro lado, a missa ela pode ser toda cantada, né? Assim? Pode. O celebrante... É isso. Padres, não só pode como deve. Está escrito lá na instrução geral, está escrito nos documentos da igreja, que nos domingos, nas solenidades, seja tudo cantado. Viu, Todas Pedro? as orações do padre. Tá vendo aí, Pedro? Não é como o povo canta, né? Não é como o povo canta por aí, tem que cantar certo, né? Se for como o povo canta, aí não precisa. A partir de hoje, o Pedro tá atrás de onde se canta a missa toda. Não, mas tem. Paróquia mais santíssima. Vai lá. Lá também faz também a missa toda cantada? O padre canta tudo. Que legal. Quase tudo, cara. né? Tem uma coisinha ou outra que não canta, mas quase tudo. Nos domingos. A missa do domingo à noite na Mãe Santíssima é missa solene, tem incenso, tem canto do padre, tudo. Muito bom. E aí, a preparação das A ofertas? preparação das ofertas é igual ao canto de entrada. Se você pegar na instrução do missal, está escrito: o que vale para o canto das ofertas é o que vale para o canto de entrada. Então ele cita o canto da entrada para você ir lá ler. Então é o que vale para o canto da entrada, né? Acontece que aqui no Brasil a gente tem um pequeno problema com as composições do ofertório, que a gente chama de ofertório, né? Que existe o livro litúrgico das antífonas, né? Eu li aqui uma antífona no começo da entrada. Essa antífona está no livro chamado Gradual. Gradual Romano e Gradual Simples. São dois livros que são os livros das antífonas. Sim. E lá tem as antífonas do ofertório. Acontece que os compositores do Brasil, na época da reforma litúrgica, preferiram seguir um outro caminho. Entendeu? Então aconteceu muito de não seguirem as antífonas do ofertório. As da entrada eles seguiram. Se você pegar Inário Litúrgico da CNBB, aquelas coisas bem antigonas, os cantos de entrada são as antífonas do gradual. Isso é muito interessante. Tá. Mas o de ofertório não. Uma missa ou outra, uma solenidade ou outra que tem, mas a maioria não. Eles preferiram fazer cantos genéricos, que falem de pão e vinho, que falem de apresentar os dons, mas depois se compreendeu que esse não é o caminho, porque isso não é o canto do ofertório. Sim. O canto do ofertório, ele, assim como o canto de entrada, ele tem que preparar o nosso coração, ajudar o nosso coração a apresentar a nossa vida no altar do Senhor, que é o que a gente faz no ofertório. Tá. Então não precisa fazer referência ao pão e vinho? Nem precisa e nem deve. Nem deve. Nem deve. Não. Por exemplo, um canto do tempo comum. Geralmente são salmos, tá? Os cantos que acompanham essas procissões são salmos. De novo, rezar como Jesus, cantar como Jesus. Por exemplo, um é o que a gente está cantando agora no tempo comum. Felizes os que temem o Senhor. E trilham os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, né? O que é o ofertório, senão apresentar os nossos trabalhos, né? No altar do Senhor. Entendeu? Mas tem que ter esse sentido de oferta. Não necessariamente. Também não. Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, na quaresma tem um sentido mais penitencial. Mais penitencial. Entendeu? Tem um canto do ofertório da quaresma, que acho que é do primeiro domingo da quaresma, que ele diz assim, o refrão: reparte o teu pão com o faminto, acolhe em casa o pobre e o peregrino. A essência da quaresma. Entendeu? Não está falando de apresentar pão e vinho na missa. Não. Está falando de partir o pão com o faminto, né? Fazer a caridade, fazer o bem, né? Mas o canto do ofertório não precisa falar do que está acontecendo naquele momento na missa. Entendeu? Entendi. Ele te ajuda a viver aquele momento.
Sim. Entendi. Então quer dizer que não pode aquela pão e vinho que apresentamos. Porra. Não é. Não é. Não, não precisa responder, não, é brincadeira. Eu nem gosto, não. Vai fazer um corte aqui e dizer que o Ângelo que falou. Montando a cilada pra ti aí. Se você olhar a norma litúrgica, não pode. Pronto. Entendi. Não sou eu que tô falando. Pronto, escapei dessa, né? Santo, O santo é o texto que está no missal. também seguir a fórmula. Seguir a forma. Por quê? Porque o santo é o canto entoado lá no paraíso. Aí você vai mudar o que os anjos... Unindo a nossa voz às dos anjos e dos santos para cantar. Aí você puxa, santo, santo, santo. Aí os anjos olham assim... Não é isso que a gente está cantando aqui, não. Quais são os cantos que precisam seguir a fórmula que consta? São no os missal? cantos do ordinário. Pronto, aí quais são dentro da missa? Pronto. Ato penitencial. Penitencial, Kyrie. Kyrie, O Glória. Glória Esses que a gente costuma cantar, né? Santo e o Santo. e o Cordeiro. Ah, o Cordeiro Cordeiro de também. Deus. É, o Cordeiro, tá certo. Agora, faz parte do próprio da missa também, aliás, do ordinário da missa, os cantos do padre, entendeu? Então, o sinal da cruz, a saudação inicial, a oração coleta. Não, a oração coleta é do próprio, que muda a cada domingo. Mas o que mais? Aquela aclamação antes do evangelho, proclamação do evangelho, glória a vós, Senhor, pronto, que é um canto também da missa, né? Isso aí não muda nunca, toda missa é igual, né? O credo, quando cantado, o Pai Nosso, quando cantado, entendeu? Então, Mas aquelas aí... orações que são da missa, que não mudam, tem que seguir o texto quando está no missal, quando são cantadas. Óbvio, entendeu? Obrigatoriamente, né? Mas às vezes o pessoal entende isso pro Pai Nosso e não entende pro Glória. Sendo que é a mesma coisa. Mesma coisa, né? É um rito da missa. Mas tem umas versões aí de Pai Nosso que são diferentes, né, pessoal? Aí o pessoal canta e reza o Pai Nosso depois, né? Pois é uma bagunça. Aí vira uma bagunça. Então, Santo, ok. Chegamos então no Cordeiro. Né? Aos domingos também a gente vê muitas equipes de música cantando o Amém, que é a doxologia final, né? Sim. Tem uma regrinha assim que ela não é bem uma regra, é mais cultural, diria, né? Da própria igreja, não cultural do Brasil, não, cultural da igreja, que é cantar as respostas que, se o padre tiver cantado, primeira introdução. Então, se o padre cantar a doxologia, canta o Amém. Se ele reza a doxologia, reza o Amém. Entendeu? E não tem essa há... premissa. Agora, se quiser cantar, mesmo o padre tendo rezado, não é um problema. Não é um problema. Ok. Aí chegamos no Cordeiro. Cordeiro é seguir o que está no missal. Seguir o que está no missal. Tem gente que gosta de abreviar, né? Fala, não, é tão rapidinho, canta só. Só um, né? Tem de piedade aí e pronto, o dai-nos já a paz. passa. Não pode não, são 3. Bem, E paz não existe, né, cara? Não existe cantar paz. Não só não existe, como em 2014 a Santa Sé, a pedido do Papa Francisco, publicou um documento dizendo que é proibido. Pronto. E outra coisa, a gente só deve dar a paz se o presidente da celebração... Isso, eu tenho visto que o pessoal recentemente, não sei o que está acontecendo. Mas na hora do Cordeiro dando a paz. Dando a paz, Mas pessoal falta de formação. O pessoal tá carente. O rito da paz... Cara, um abraço. O rito da paz, ele as pessoas acham que o gesto de dar a paz ao irmão que está do lado é como se eu estivesse dando a paz de Jesus para a pessoa. Ali é um símbolo da paz que acontece através da nossa vivência, da nossa fraternidade. Entendeu? Então, é um símbolo, não é você que está dando a paz à pessoa. Então, se você não recebeu o aperto de mão de alguém, não quer dizer que você não vai receber a paz de Jesus. Fique triste, igual a água benta, o pessoal tem que sentir a gotinha da água caindo, ainda bota o braço assim, né? Se não cair, não valeu, levanta a mão aqui, né? Sendo que ali é um sinal, né? Então, o gesto da paz é um sinal. Tá. Que oportunamente ele pode ser omitido. Exatamente. Entendeu? Perfeito. E comunhão. Comunhão é igual ao canto de entrada e ofertório. Também está dentro do contexto da mensagem litúrgica, né? Do dia ou do tempo. Tem uma procissão acontecendo. As 3 procissões da missa: entrada, ofertório e comunhão. Né? A do ofertório a gente não vê tanto, não percebe tanto, porque em alguns lugares o pessoal passa com a cestinha. Então o pessoal não faz a procissão do dinheiro. E a maioria do povo católico acha que a hora do ofertório é o recreio da missa, O recreio né? da missa. E outra coisa, o ofertório, a procissão não é a procissão do dinheiro, né? É a procissão dos dons, do pão e do vinho. Que obviamente, que dar o dinheiro, dar ajuda material, dar comida, né? Também se pode fazer a procissão com alimentos. Sim. E isso reflete a oferta espiritual que a gente fez. Então a oferta material, ela é fruto da oferta espiritual. Mas se não tem oferta espiritual, ou seja, se eu não vivo aquele rito,
achando que é um recreio, vou beber água, vou começar. Pode dar a oferta de material que você quiser, entendeu? O sentido, a essência da coisa você perdeu. Mas ali é uma procissão dos dons, entendeu? Em algumas missas o pão e o vinho podem entrar em procissão. Isso. Quando não tem uma pequena procissão da credência para o altar, né? Isso. Trazido o pão e o vinho e ali toda a nossa vida. Agora na comunhão é a procissão do povo que vai ao encontro, né? As núpcias do Cordeiro, o banquete do Cordeiro. Então o povo se levanta, sai do seu lugar e vai ao encontro do Senhor. É por isso que não é o ministro que deve ir ao encontro do povo, né? Não, a gente que vai ao encontro. Só em situações excepcionais. Na Excepcionais, pandemia aconteceu, perfeito. né? Exatamente. Ou então um idoso. Um idoso, necessidades especiais, claro, né? Claro. E canto de pós-comunhão, ação de graças, que o pessoal chama, né? Pós-comunhão. Pronto. O pós-comunhão, ele é um grande momento, como você disse, de ação de graças, né? Mas tem gente que fala assim, não é ação de graças porque a missa é uma ação de graças. Toda é ação de graças, né? É uma ação de graça pela Eucaristia que acabamos de receber. Exatamente. Pronto, é uma ação de graça específica. É. Não é a ação de graça da missa, né, para separar as coisas. Ação de graça é um agradecimento, né? Então, naquele momento, nós vamos agradecer ao Senhor, né, porque somos corpo de Cristo, né? Somos parte da igreja, somos membros da igreja. Então, o momento da comunhão é um momento que reflete isso. É onde acontece a comunhão da igreja. Eu costumo falar com o pessoal, né, que eu não conheço, que é da internet. Às vezes a gente faz live e tal, falou, a gente se encontra domingo na Eucaristia, porque naquele momento somos todos um só corpo, né? Então, o pós-comunhão é esse grande momento de silêncio, segundo a instrução geral sobre o missal romano, onde nós vamos fazer esta ação de graça. É a nossa oração pessoal, entendeu? Então, fizemos comunhão com toda a igreja e dentro da oração da igreja eu faço o meu agradecimento pessoal. No lugar do silêncio se pode cantar um salmo, o salmo aparecendo de novo. Quantos salmos da missa, né? Ou um outro cântico de louvor, por exemplo, um hino eucarístico, entendeu? Um canto que... De adoração? Não, de adoração não. Mas, por exemplo, lá no missal você tem ali as orações de ação de graça, tem a alma de Cristo. Alma de Cristo, entendeu? Belíssimo. Pedindo que o corpo e sangue de Cristo que nós recebemos transforme a nossa vida. É isso que o alma de Cristo pede. É uma confirmação do que acontece lá na oração eucarística, que o padre diz assim, aqueles que comerem do corpo e beberem do sangue de Cristo se tornem um só corpo, etc, etc. Né? Então, a transformação que o corpo de Cristo causa em nós, né? A comunhão eucarística. O que em nós precisa ser mudado. É o pós-comunhão que vai suscitar isso no nosso coração. O Papa Francisco diz lá na Desiderio Desideravi, um documento dele sobre a liturgia. Ele fala sobre os vários momentos de silêncio da missa. Né? Um deles é o pós-comunhão. Ele diz, é nesse silêncio que o Espírito Santo nos modela, nos dá forma e sussurra aqui no nosso ouvido o que é que nós precisa ser mudado para que a gente pareça mais com Jesus, entendeu? Então esse é o sentido do pós-comunhão. Então no lugar do silêncio pode ter um canto, né? Um salmo, um cântico bíblico, um hino de louvor, onde toda a assembleia ali reze na mesma intenção. Show. Depois vem os parabéns, né? Parabéns. Aqui virou rito já, né? Parabéns. E os avisos paroquiais, né? Pelo menos um aviso está na liturgia. O pessoal faz meia hora de aviso, mas pelo menos está lá, né? Avisos brevíssimos. O pessoal esqueceu de ler só o brevíssimo. Só o brevíssimo, né? Hoje já está no rumo, né? Pelo menos. Mas sabe o que é um grande problema? Eu tenho notado isso também na minha paróquia. O pessoal às vezes pergunta, quem está visitando pela primeira vez? E sempre tem gente pela primeira vez. Isso é legal? Parece legal, mas por outro lado... Uma acolhida, né? Não, eu digo assim, o fato de ter pessoas novas. Sim. É legal por uma certa ótica, né? Mas e cadê o povo da comunidade? Será que estão indo para a missa todo domingo? Às vezes não, e a gente não sabe. Vai cada dia num lugar diferente, entendeu? Não cria raízes na sua comunidade, o que é um problema, né, para a igreja. Sim. Então, por exemplo, os avisos paroquiais ou os avisos da comunidade deviam ser coisas brevíssimas, que dizem respeito à vida da comunidade, que todo mundo já devia saber que está ali. É tipo assim, um lembrete. Lembrando que amanhã vai acontecer tal coisa. Ponto final. Aí não, temos missas todos os domingos, às 7 horas. Temos missas nas terças-feiras. Isso não é para ser aviso, entendeu? Porque as pessoas que estão ali já deviam saber. Já do ordinário da vida paroquial. Exatamente, entendeu? Perfeito. E após a bênção... Geralmente tem um cântico ali, que a gente chama de cântico final, né? Pode ser um cântico mariano. Pode. Né? Aqui pode entrar música religiosa. Pronto, exatamente. O pessoal gosta tanto. Né? Pronto, bota aqui. Tem seu lugar. Tá liberado. Com
uma ressalva. O guitarrista chega e se anima. Eita, agora. Você está dentro da igreja, as pessoas acabaram de comungar o corpo de Cristo. Especialmente se o Santíssimo estiver ali ainda no presbitério, como em muitas paróquias ainda, né? Principalmente. Se não tiver a capelinha, né? E tem uma coisa que os documentos da igreja falam, é que a gente precisa respeitar o templo. É isso. O templo é um lugar de silêncio, de contemplação, entendeu? A gente vê muitos eventos acontecendo, o pessoal fazendo algazarra. Isso não devia acontecer, porque é um lugar santo, entendeu? Ângelo, em relação a ritmos, para música litúrgica, durante toda a celebração deve ser a mesma, é porque os termos técnicos aí me faltam. Certo. O mesmo, não sei, compasso, harmonia, como é a mesma marcação? Pá, Não. Pá, pá. Não, você tem aquilo que eu te falei, né? Por exemplo, nas salmodias. Então, sempre que tem um versículo de um salmo sendo proclamado, você priorizar a ausência do ritmo. Mesmo no canto de entrada, no canto do ofertório, no canto da comunhão, no salmo responsorial, no aleluia, que tem um versículo que é cantado. Né? Aí ali o órgão entra dando só uma nota. O órgão, o violão, pode ser o violão, o órgão. O instrumento que você tiver ali à mão, né? Desenvolve ali só naquela... Exato. Uma única nota. E no refrão você pode voltar com o ritmo se você quiser, né? Agora, é claro, o pessoal confunde muito essa questão dos ritmos por causa de uma falsa compreensão do que é inculturação. Não sei se você já ouviu esse termo. Sim. Inculturação. Sim. Então o pessoal diz que é da nossa cultura, cantar forró. Não. Mas o forró é da nossa cultura mundana, profana. Não é da cultura sagrada. Entendeu? As pessoas não conseguem distinguir essas duas coisas. O que é a inculturação? É você trazer elementos da cultura de um povo para dentro não só dentro da liturgia, mas para dentro da vida da igreja, da evangelização, elementos que conectem com o povo, né? E que ajudem o povo a elevar a alma. Você acha que o povo que é acostumado a ouvir forró, vai pro forró, né? Dançar, na liturgia vai elevar a alma com o forró? Não vai, porque ele é acostumado a ouvir forró para fazer outras coisas, para se divertir, para extravasar, entendeu? E até para fazer coisas erradas, né? Quantas pessoas fazem isso? Então, veja, inculturação não é você pegar uma música folclórica ali, um tipo de música, e trazer para dentro da igreja. Sim. Entendeu? E aqui, junto com o forró, a gente pode encaixar outras coisas. Música sertaneja, o rock, o pop. O piseiro. O piseiro. Virou meme um dia desse. Música romântica, a música do música barzinho. Música romântica, o brega, né? Aquele padre aqui do interior, acho que é de Itapipoca, ele. Foi. A música do santo, né? Eu fui falar com ele no Instagram. Muito engraçado. Eu dei risada, viu? Eu falei, padre, agora aguente. A introdução da música. Mas pelo menos ficou bem feita a música. O tecladinho ficou bem direitinho. Aquela introdução foi ótima. Aí tem gente que se incomoda com isso. Eu até postei um vídeo no meu Instagram. Tem gente que se incomoda com isso. Nossa, que absurdo o calypso. Mas pega e me canta na missa música melosa, música de barzinho, entendeu? Pensei na música do Djavan, aquela batidinha, aquela levadinha. Pensa aí que vocês vão lembrar das músicas que vocês cantam na missa. Já me lembrei. Que pronto. É a mesma coisa. Só são contextos diferentes, entendeu? Tá pra sair, ó. Eu não fazer aqui russo. uma levadinha. Levadinha aqui, ó. Agora desafinou o violão. Acho que foi aqui, ó. O frio aí, ó. Então, ó. Essa levadinha é levadinha de barzinho. Não tem nada até diferente. A batidinha aí. Não tem nada diferente disso aqui pro calypso. Não tem, entendeu? Porque a gente só tá falando de contextos diferentes. Quem vai pro barzinho, claro, ele quer ali aquele momento mais intimista e tal. O nome já diz intimista. A gente sabe que a música na missa tem que se levar para esse intimismo, né? Mas quando eu perguntei, foi, por exemplo, a gente colocar ali um ritmo que ajude o fiel a viver o momento. Por exemplo, ato penitencial é mais contrição. Sim. Já o glória, já é uma expressão de louvor. Aí cabe você variar o ritmo, imprimindo aquele momento próprio, aquilo que você vai expressar. Sim, com certeza. Posso fazer mais? Vai lá, aqui? Vamos lá. Você manda, meu amigo. Tô com as mãos quase congeladas aqui. Quer que aumente aqui a temperatura? Por exemplo, aqui, ó. No ato penitencial, né? Numa terceira fórmula do ato penitencial. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Você vê que
tem Sim, essa sim. coisa mais, né? Sim. Aí você pega um Glória. Tão suave quanto, tá? Vou fazer. Tá. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Mesma suavidade. Sim. Não precisei fazer agitação. não precisei fazer nada. Agitação, exatamente. Entendeu? Então mudei o ritmo, mudei a melodia, a forma de cantar, entendeu? É nisso que mora a dinâmica da música na liturgia, entendeu? Então os cantos processionais são cantos de quem vai adiante, de quem caminha. Então ele dá essa sensação, entendeu? O ato penitencial já é aquela coisa mais contrita. Isso. O glória já é aquela coisa mais elevada, entendeu? O aleluia também. Isso, Entende? Então é. tem que saber dosar aí. Até na intensidade dos instrumentos, Dos instrumentos e da voz. Né? exato, exatamente. Perfeito. Tudo isso conta. Conta também. Uma coisa que eu ia te perguntar, estava aqui na ponta da língua e esqueci agora. Pedro, dúvidas, Pedro? Vamos ter que falar do jogo Sanctus, né, mano? Sim, rapaz. Vamos jogar aqui, né? Tu falou em Sanctus, eu me lembrei o que é que eu ia perguntar. Ó. Aí. O latim. Cantar músicas em latim. Pode, né? Pode. E deve, né? Latim é a língua da igreja, né? Exatamente. A Sacrosanctum Concilium, que é o documento da reforma litúrgica, diz que o povo deve saber responder a missa em latim. Pelo menos as partes mais importantes. E é algo que causa briga se você leva... Vamos cantar o Cordeiro em latim, o Agnus Dei. Vai lá na paróquia pra você ver o que o pessoal não diz. Não tô entendendo nada. Você participa da missa todo domingo? Participa. Você não sabe que esse é o momento do Cordeiro? Sabe. Então, pronto, você já sabe o que significa. Sabe o que Nesse momento, faz a sua oração em silêncio e escuta o canto. O pessoal desaprendeu a rezar escutando o canto. Eles querem botar para fora. Entendi. Né? Então, a música litúrgica, ela não necessariamente é cantada. Ela é ouvida para ser meditada. Tem algumas partes que, óbvio, a participação do povo ela é muito importante. Por exemplo, o refrão do Salmo Responsorial. Mas e a estrofe? É ouvida. Você escuta a palavra sendo cantada, entendeu? O canto de entrada é a mesma coisa. O refrão e a estrofe, você ouve. Né? Já o santo, vamos unir as nossas vozes dos anjos do santo. Todos cantam juntos. Né? Então, tem essa dinâmica aí dentro da Show. liturgia. Gente, uma verdadeira formação aqui com Ângelo Lacerra, @Ângelo.Lacerra. Lacerra. Isso. Show de bola. Como é, Pedro? Sanctus aí, o jogo? Jogo Sanctus, link aqui na descrição, tem cupom de desconto pra vocês, você compra aí pra jogar com a família toda aí, e de quebra ainda ajuda a escola lá São João Paulo II, lá dos nossos amigos Marília e Rubinho, que é uma escola católica que ensina a molecada lá a ser de Deus, lá no Juazeiro do Norte. Então todo o lucro desse jogo é revertido para manutenção da escola São João Paulo II. Então vale a pena demais você conferir aqui um jogo de cartas que você joga com a família toda e de quebra ainda aprende sobre a vida dos santos. Eu ainda vou comprar o meu. Já comprou o teu? Já comprei, já imprimi, já fiz tudo, já. Já jogou lá? Já joguei. Galera? Chamar eles pra jogar aqui. Bora. Top. Compra o seu aí que eu também vou comprar o meu. Ângelo, tá convidado também a conhecer. Maravilha. Conheço um pessoal de lá. Aí. Conhece São João Paulo II. Aí. Os Show. professores de lá. Show, maravilha. Top. Maravilha. É. Ângelo, quem quiser aprender mais sobre música litúrgica com você, como é que faz? Acessa o Instagram, Ângelo.Lacerra. Tem turma aberta aí, matrículas? Esse episódio vai ao ar quando? Daqui umas 2 semanas, mais ou menos. No máximo. 2 semanas aqui. Começo de novembro. Começo de É, novembro. É porque a gente vai fazer uma inscrição na Black Friday, mas vai ser no dia 5 de novembro. Vai ser no início Eu do acho mês. que antes. Acho que antes vai ao ar. Mas se quem estiver assistindo tiver interesse, fala comigo no privado. Pronto. Entra lá em contato. Ângelo, vi sua participação lá no Atos. Tem como? Aí a gente dá um jeito, tá bom? Mas ao mesmo tempo tem 2 e-books que saíram agora recentemente, que é... O primeiro se chama A Verdadeira Música da Missa. É um focado em música litúrgica, que vai trazer os fundamentos, né, que o músico litúrgico tem que saber. Primeiro, na primeira sessão, a gente trabalha o que é a missa. A pessoa entender o que ela está fazendo ali. E o segundo, o que a igreja diz sobre cada música da missa. Né? É de uma forma mais ampla, tá? Mais ou menos isso que a gente conversou aqui, porém embasados, documentos citados, sim. tudo direitinho, bonitinho. Mais aprofundado. Isso. Para o pessoal ter um norte, né? Como é que eu tenho que servir? O jeito certo. É o início, né? A base. E o outro e-book é a missa parte por parte. Porque além do trabalho da música litúrgica, a gente também faz um trabalho de conscientização litúrgica, né? Então,
compreender os ritos da missa, cada detalhe, o que significa, o que acontece, e a nossa participação, o que significa eu estar de pé, eu estar sentado, eu estar de joelhos, por que eu rezo aquela oração, por que eu canto aquela música, né? Então são esses 2 materiais que hoje a gente tem aí disponível para o pessoal. Show! Tá bom? Pedro, faltou a gente abordar a questão das palmas, né, na missa. Essa aí é a polêmica desde o ano 1980, é polêmica, nunca tem Quer saber resposta. sobre palmas? Pergunte a outra pessoa. Desde que Cristo ressurgiu, ressuscitou. É complicado, né? Vai essa ficar questão. para a parte 2. Vamos trazer o Ângelo de novo aqui, parte 2 aqui. Não, tem que ter um episódio só sobre palmas. Só sobre palmas, né? palmas. Ó, gente, palmas é um assunto... Não, mas não precisa responder agora, não, se não quiser. É um assunto muito delicado porque nós vivemos uma época da igreja que tudo é polarizado. Então parece que o pessoal faz disso aqui torcida organizada. Eu sou do time das palmas, eu sou do time sem palmas. E a liturgia não é isso. Ela é muito mais O mundo é dividido entre quem bate quem palma. bate palma e quem não bate Isso, quem palma. não Aí tem o bate. pessoal que diz assim, se você não gosta de palma é só você não bater. Tá, mas eu tô escutando aqui. Ou então tem gente que diz assim, então, se você não gosta de palma, procura uma missa que não tem palma. As pronto. coisas não podem ser tratadas assim, né? Lógico, é lógico. Perfeito. Foi a nossa ali que caiu. Vamos para cá. Então pronto, isso aqui foi só um spoiler da parte 2 que a gente vai fazer hoje. Chame outra pessoa, Valério. A gente vai trazer alguém do time das palmas e alguém que não é do time das Pronto, palmas. os dois aqui ao mesmo É, tempo, né? exatamente, não, é é. melhor colocar separado. porque aí pode Cada dar um uma do lado da cadeira outra. aí, O pode problema é que o cara que é do time das palmas vai passar o episódio todo assim, né? Ângelo, valeu, obrigado, cara. Eu que agradeço, Obrigado, prazer enorme estar excelente. aqui com vocês. Formação extremamente necessária. Que Né, bom, o seu fico feliz. apostolado é extremamente necessário para a igreja. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, grande Ângelo. Galera, Valeu. segue aí o Anjo, segue também o WhatsApp Podcast, né, Pedro? E se inscreve aí no canal que é muito importante pra gente, né? Então, tamo junto e até a próxima. Valeu.